Apocalipse capítulo 12 traz como tema a mulher e o dragão. Quem é a mulher aqui? A igreja. Vimos que nós somos a igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E quem é o dragão? Satanás, o inimigo das almas. Então, Apocalipse capítulo 12 começa de uma forma bem interessante. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Verso 5: Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até seu trono. Em Apocalipse você encontra duas mulheres. No capítulo 12 você tem aqui uma mulher, ela está vestida com o sol e tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa vestimenta branca como o sol representa a justiça de Cristo, que envolveu os membros dessa igreja. A coroa de 12 estrelas na cabeça significa que ela é uma igreja vitoriosa. E o número 12 das estrelas fazem alusão aos 12 apóstolos de Cristo e às 12 tribos do Antigo Testamento. Ou seja, é um retrato da igreja de Deus em todos os tempos. No capítulo 17, você vai encontrar uma mulher prostituta, montada numa besta escarlate. Então, se a mulher do capítulo 12 representa a igreja pura, a mulher do capítulo 17 representa a igreja prostituída. E prostituição no Apocalipse tem a ver com o abandono das verdades bíblicas para se seguir dogmas e tradições humanas. Agora, o capítulo 12 nos traz um ensinamento interessante. O diabo nunca se apresenta da forma como ele é, mas ele usa instrumentalidades humanas para alcançar os seus objetivos. O diabo nunca se apresenta de fato como ele é, mas usa instrumentalidades humanas para alcançar seus objetivos. O capítulo 12 ensina isso. Quer ver um exemplo? Olha para o versículo 4. Falando do dragão, o verso 4 diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra. Essa terça parte das estrelas, que o dragão com a sua cauda arrancou do céu, é uma referência a quem? Aos anjos caídos, que participaram da rebelião de Lúcifer. Então houve batalha no céu, você vai ver aqui no versículo 7, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também o dragão e seus anjos pelejaram, todavia não prevaleceram, nem se achou no céu mais o lugar deles. Então, na batalha que começou lá no céu, entre Cristo e Satanás, 1/3 dos anjos de Deus tomaram partido com Satanás, e esses foram expulsos do céu. Nós os chamamos hoje de demônios. Então hoje os demônios estão espalhados pela terra, e eles assessoram Satanás nos seus objetivos. E aqui é bom a gente trazer mais uma informação, que tem que ficar clara em nossa mente. O diabo não é onipresente. O diabo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se ele está no Brasil, ele não pode estar no Japão. O diabo não é onipresente. O diabo é um anjo caído. Ele está circunscrito a tempo e espaço. E por falar nisso, lá para o mês de fevereiro e março, ele adora o Rio de Janeiro, né? Lembra? Eu acho até que ele vem passar o carnaval aqui, né? O diabo não é onipresente, mas como ele se informa de todas as coisas? Através desses demônios. Não deve ser fácil manter esse monte de capeta unido, né? Porque demônio não se une para nada, né? Então deve ser uma coisa assim terrível tentar manter um pouco da unidade para que haja algum tipo de comando, etc. Mas ele se mantém informado através desses demônios, que se espalham pelo mundo inteiro. E eles estão aí a serviço de Satanás, para tentar trazer miséria e sofrimento à humanidade. Então,
O versículo 4 diz que a cauda do dragão, que é Satanás, arrastou a terça parte das estrelas, ele tirou um terço dos anjos de Deus nos céus, lançou por terra, e o verso 4 diz assim: e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe fazer o quê? Devorar o seu filho quando ele nascesse. A que se refere esse texto? O diabo tentando devorar o filho da igreja. Quem é o filho da igreja? É Jesus. E quando é que o diabo tentou devorá-lo? Quando ele nasceu. Lembra do decreto baixado pelo rei Herodes, mandando assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo? Então, esta palavra do versículo 4, ela se refere ao evento, já no passado. Não tenha isso como profecia, né? Porque o Apocalipse foi escrito no final do 1º século, perto do ano 100, e esse evento da morte dos inocentes estava lá, 100 anos atrás. Então ele está se referindo a um evento do passado, quando o diabo, através do Império Romano, tentou matar o menino Jesus assim que ele nasceu. Então, quem é que batalha contra Cristo nesse momento? Satanás, o dragão. Mas o diabo foi lá tentar matar o menino Jesus? Não, ele usou quem? O Império Romano. Então, o dragão, em Apocalipse 12:4, é o Império Romano. Agora vamos para o versículo 6. A mulher, porém, a igreja, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante quanto tempo? 1260 dias. Nos livros de Daniel e Apocalipse, esse período profético é descrito de 3 maneiras: 1260 dias, 42 meses e 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Essas 3 expressões proféticas, elas se referem ao mesmo período da história, o período de domínio papal que durou 12 séculos. Nós vimos ontem que esse período começou no ano 538 e se estendeu até 1798. Neste período de 1260 dias, como é profecia, cada dia representa um ano, 1260 anos, a igreja estaria fugindo no deserto. E o que acontece com esta igreja que está no deserto? Olha o que diz o versículo 14: e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante o quê? 1 tempo, tempos e metade de 1 tempo, fora da vista de quem? Então veja que lá no versículo 6 apareceu 1260 dias, agora nós já lemos 1 tempo, tempos e metade de 1 tempo, a mesma expressão do livro de Daniel. 1 tempo quer dizer 1 ano, está lá em Daniel 11:13, 3 tempos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio, 42 meses, 12, 24, 36, mais 6, 42, 3 tempos e meio é igual a 42 meses, que multiplicado por 30 é igual a 1260. Então essas 3 expressões que aparecem em Daniel e Apocalipse, elas estão falando de domínio papal. Quando a igreja estaria no deserto? E aí diz o versículo 15: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Verso 16: a terra, porém, fez o quê? Socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Quem é o dragão nos versos que eu acabei de ler? Não é mais Roma Imperial, porque Roma Imperial perdeu o seu poder em 476. Agora é Roma Papal, que começou a dominar exatamente em 538, no início desse período profético, e dominou até 1798. Vá para os anais da história. O que acontece com o Papa Pio VI em 15 de fevereiro de 1798? Ele é preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Apocalipse 13 diz que foi a ferida de morte que foi dada.
uma de suas cabeças foi golpeada. E se você volta 1260 anos na história, você chega ao ano 538. E nós vimos ontem que 538 foi o ano que a última tribo ariana, os ostrogodos, foi expulsa de Roma. E essas tribos arianas não aceitavam a autoridade do Papa. Então, num primeiro momento, o dragão não aparece. Ele usa o Império Romano. Num segundo momento, ele mais uma vez não aparece. Ele usa o sistema papal. E durante os 12 séculos em que o papado dominou, milhares de cristãos foram mortos. O atual Papa Francisco, quando assumiu seu pontificado, ele esteve visitando uma igreja valdense em Turim. E dentro dessa igreja valdense, ele declarou e pediu perdão pela igreja, pelos valdenses que foram mortos nas perseguições da Idade Média. Hoje à tarde, eu vou dar um vislumbre para vocês maior do que foram essas perseguições da Idade Média. Agora chegamos ao versículo 17. Irou-se o dragão, quem é o dragão? Contra a mulher, quem é a mulher? E foi pelejar com os restantes da sua descendência. Estamos falando agora do tempo final da história. O fiel remanescente que permanecerá até o fim. Então, nos dois primeiros momentos, falamos da ação do dragão no passado, tentando destruir a Cristo e destruir a igreja que estava no deserto. Chegamos ao verso 17. O dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus. E tem mais o quê? O testemunho de Jesus. Então, aonde está a igreja verdadeira do tempo do fim? Ela está descrita aqui, em Apocalipse 12, 17. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. É contra esses que Satanás está irado. Agora, o diabo vai se apresentar como ele é para destruir a igreja remanescente? Não, ele nunca fez isso. Ele vai usar instrumentalidades humanas para alcançar os seus objetivos. E assim como usou o Império Romano e Roma Papal, ele voltará a usar os poderes da terra para conquistar seus objetivos. E quais serão os poderes que ele vai usar agora para conquistar o seu objetivo? Olha o verso 18. A gente deixa passar esse verso muitas vezes, né? Apocalipse 13, esse verso é quase que esquecido, né? E o dragão se pôs em pé, aonde? Na areia do mar. Foi em Copacabana, será? Eu não sei. Aí diz que é na areia, foi em alguma praia, não é isso? Areia do mar. Ele pôs os pés na areia do mar. Agora, quando você vai para o capítulo 13, você encontra o que saindo do mar? Uma besta. E depois, 13, verso 11, aparece outra besta da onde? Da terra. Mas a praia não é onde a terra e o mar se encontram? Então o dragão pôs o pé na praia, aonde a terra e o mar se encontram. E no capítulo 13, você tem uma besta que se levanta do mar e uma besta que se levanta da terra. Quem são esses dois poderes? São as instrumentalidades que o diabo irá usar para destruir ou tentar destruir o remanescente do tempo do fim. Pastor, e quem são esses dois poderes então, essas duas bestas? Quer saber? Sim ou não? Sim. Quer nada? Quer ou não? Sim. 5 horas eu te espero. 5 horas. Voltemos ao verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. A expressão restante quer dizer aqueles que ficaram, o remanescente. Esse conceito permeia toda a Bíblia. O livro de Isaías já falava de que um resto do Senhor ficará. Ou seja, é um grupo pequeno. É um grupo pequeno que vai ser o remanescente. Não são grandes multidões. Aliás, o povo de Deus nunca foi maioria. Já percebeu isso? Em toda a história bíblica, o povo de Deus nunca foi maioria.
Nos dias de Cristo ele falou assim: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são quantos? Poucos os que acertam por ele. Mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. O povo de Deus nunca foi maioria e nem nunca será. Mas em Apocalipse 12, 17, nós temos duas características desse povo. Primeiro, eles guardam os... Quantos são os mandamentos de Deus? São 10. Alguém pode mudar a lei de Deus? Não. Ninguém pode. Nós somos a igreja remanescente porque nós pregamos a vigência de toda a lei de Deus, inclusive o sábado. Alguns anos eu estava em São Paulo, eu iria lá para o UNASP, Campinas, Engenheiro Coelho, melhor, né? Fazer algumas classes, eu cursava o doutorado lá, era um domingo, eu acordei bem cedinho, havia um ônibus que saía da cidade vizinha, eu morava em Jacareí, e em São José dos Campos tinha uma rodoviária, e tinha um ônibus que saía às 6 da manhã no domingo, para ir lá para Campinas, e eu teria que tomar esse ônibus para ir lá para as minhas classes. Eu acordei bem antes, tomei um Uber, mas aí acabou que atrasou a viagem. Quando eu cheguei na rodoviária, o ônibus sairia às 6 da manhã, era mais ou menos uns 4 para 6, quando eu cheguei no guichê, e eu disse para a moça assim: amiga, eu queria uma passagem nesse ônibus que sai às 6 horas agora para Campinas. Ela disse, pois é, mas eu não posso vender mais para o senhor, porque o sistema de venda de passagens, ele se encerra 5 minutos antes do ônibus sair, e agora são 4 para 6, há 1 minuto ele fechou. Eu disse, mas eu não posso perder esse ônibus, porque você tem ônibus para lá que horas? Não, agora é só depois do almoço. Pois é, eu vou perder minhas classes, então eu tenho que ir nesse ônibus. Bom, mas o senhor não tem passagem, então me venda uma. Mas eu não posso vender porque o sistema fechou. Eu disse, mas você deve ter um jeito aí, o jeitinho brasileiro, né? Deve ter um jeito de você me vender. Não tem jeito. Mas você tem que me ajudar, eu não posso perder esse ônibus. Eu acordei cedo, paguei um Uber até aqui, você tem que me dar uma passagem. Eu não posso vender para o senhor, porque o mapa fechou. O mapa de venda de passagem não vende mais esse horário. Eu insistindo com ela, ela disse, vai lá e fala com o motorista. Eu fui até o motorista e disse, motorista, o senhor está para sair, né? Eu falei, eu vou sair em 1 minuto. Eu falei, pois é, o mapa lá fechou, a moça não pode me vender passagem, o senhor me leva aí? Claro que não. Se você entrar no meu ônibus, quando eu passar na porta, eles vão conferir ali, vai ter um passageiro a mais do que as passagens vendidas, e eu posso ser demitido por justa causa, por estar levando passageiros sem passagem. Eu disse, mas eu não posso perder esse ônibus, o senhor tem que me ajudar, o senhor tem que fazer alguma coisa. E ele, percebendo o meu desespero, disse, faz o seguinte, saia da rodoviária, dê a volta no quarteirão, vá lá para aquela esquina, eu vou sair com o ônibus, eles vão fiscalizar, quando chegar lá na esquina, eu fora da rodoviária, eu posso vender uma passagem em trânsito para você. Aí lá eu vendo para você e você entra. Ah, tá bom. Eu peguei minha malinha, saí correndo da rodoviária, rodei o quarteirão, cheguei junto com ele lá na esquina que ele marcou. Quando eu cheguei, ele abriu a porta, eu perguntei assim, o senhor vende passagem no cartão? Ele disse, claro que não, cartão é na rodoviária, aqui é só em dinheiro. E ele fechou a porta do ônibus, acelerou, foi embora, e eu fiquei ali na poeira com a minha malinha assim, esperando, totalmente frustrado, e pensando assim, mas gente, que coisa, essa hora da manhã de domingo, querendo ir estudar, não consigo, porque Deus permite certas coisas com a gente? Aí me veio à mente assim, liga para o responsável da frota Novo Tempo, lá tem constantemente veículos indo buscar convidados no NASP, quem sabe hoje tem um carro indo para lá, e bem cedinho ainda eu liguei para o rapaz da frota responsável, ele disse, não pastor, tem um carro saindo às 9 da manhã daqui, e vai lá no NASP buscar convidados para trazer para gravar, ele pode levar você. Ele disse, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não liguei para esse homem na sexta-feira? Não devia ter saído de casa tão cedo, teria dormido até mais tarde. Bom,
Então eu vou lá para Novo Tempo pegar esse carro às 9 da manhã. Aí voltei para a rodoviária para pegar um ônibus circular e para voltar para a minha cidade, para que a minha esposa me levasse até a Novo Tempo. Eu peguei um ônibus circular, devia ter umas 2, 3 pessoas sentadas, eu passei na roleta, né? Fala roleta aqui ou fala catraca? Roleta. Me assentei lá, o ônibus começou a viagem, e aí uns pontos para frente entrou um homem. Quando ele entrou no ônibus, ele me olhou, e ele ficou me encarando. Eu pensei, eu acho que ele me reconheceu. Ele passou também na roleta, sentou do outro lado assim, e ficava me olhando assim, de esquina, né? Aí eu olhei para ele e disse, bom dia. Ele, o senhor não é pastor Arilton? Eu disse, sou. Pastor, se eu fizer uma pergunta só para o senhor me responde com toda sinceridade? Ele disse, respondo. Se eu não guardar o sábado, eu vou me perder? E quando ele fez essa pergunta, eu fiz uma leitura, né? Deve ser um evangélico, que começou a assistir a Novo Tempo, descobriu que nós ensinamos o sábado, está vivendo um conflito espiritual, e agora está aí querendo uma resposta. Pastor, se eu não guardar só o sábado, eu vou me perder? Olhei para ele e disse assim, se eu fizer uma pergunta para você com toda sinceridade, você também me responde? Ele disse, claro, pastor. O senhor é casado? Ele disse, sou. Se o senhor trair a sua esposa uma vez por semana só, o senhor vai ser salvo? Ele disse, claro que não, pastor. Por que não? Porque isso é adultério, pastor. Eu disse, mas espera aí, então o senhor não pode ser salvo quebrando o 7º e quer ser salvo quebrando o 4º? Ele disse, eu nunca pensei nisso. E ele ficou meio atordoado assim com a resposta, levantou, deu o sinal e foi embora. Ele saiu do ônibus, eu achei aquele estranho. Bom, eu fui lá para o NASP, passaram aí uns 4, 5 meses, e eu voltei a essa cidade para um evangelismo de colheita no mês de novembro. E eu fiz o sermão no primeiro sábado da minha semana, e quando eu saí lá à porta para cumprimentar os irmãos, quando eu cheguei lá já tinha um homem parado, ele disse, pastor, o senhor se lembra de mim? Eu disse, não, me desculpa, mas... Pastor, o senhor lembra de mim sim, a gente se encontrou outro dia, uns meses atrás, dentro de um ônibus aqui em São José, bem cedinho. Eu disse, me lembro do senhor, e o que aconteceu? O senhor não disse que tem que guardar o sábado? Há 2 meses estou nessa igreja guardando o sábado. Aí foi aí que eu fui entender, porque Deus me fez perder aquele ônibus, para que eu estivesse naquele coletivo, naquela hora, para dizer para esse homem a única coisa que ele precisava ouvir. É assim que Deus trabalha. Eu tenho um amigo, ele é aqui do Rio de Janeiro. Todo dia ele me manda e-mail. Ontem à noite ele já mandou outro e-mail. E eu quero ver se eu tenho condições de, amanhã em algum momento, tentar visitá-lo. E ele começou a mandar e-mails para mim todos os dias, questionando o nosso ensino da lei de Deus e do sábado. Mas ele já me mandou tantos e-mails, que eu fico pensando assim, esse homem está incomodado pelo Espírito Santo. E ele é aqui do Rio. Amanhã eu vou tentar visitá-lo. Eu perguntei onde ele morava, eu não disse para ele que eu estaria aqui, mas eu quero ir na casa dele, para conversar com ele pessoalmente. Ele é presbítero de uma igreja pentecostal, um homem já com os seus 60 e poucos anos, mas todo dia ele me manda e-mails com versos e versos da Bíblia, tentando questionar a verdade do sábado, e eu tenho orado por ele, o nome dele é Pedro, porque nesses e-mails que ele me manda todos os dias tentando questionar, eu sei que por detrás disso tem um coração sincero, que está servindo ao Senhor, mas está lutando com a verdade que ele ainda não compreendeu. O sábado salva alguém? Não, mandamento nenhum salva. Nós vamos chegar em Efésios 2:8, que é um texto maravilhoso da carta de Paulo, onde Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem é um dom de, não de obras, para que ninguém se
Glória. A igreja adventista não ensina a salvação pelas obras. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Cristo. Agora, Deus não salva ninguém para deixá-lo na desobediência. E quem vive na desobediência, evidencia que ele não foi alcançado por Jesus. É por isso que lá em João 14,15, Jesus trouxe a obediência para uma outra esfera. Ele disse assim: se me amais, guardareis os meus? É uma questão de amor. A nossa obediência não é um caminho para o céu, é uma resposta à salvação que nós recebemos pela graça. Então a igreja remanescente do tempo do fim, ela guarda os mandamentos de Deus, e são 10, e ninguém pode mudar isso. E quando qualquer pessoa tenta questionar o sábado, por exemplo, que é o questionável, ou que tentam questionar, você faz as seguintes perguntas: espera aí, Deus mudou sua lei? Alguns dirão sim. Bom, se mudou, então eu posso agora roubar, matar, adulterar? Não, isso você não pode. E por que quebrar sábado pode? Não, Deus não mudou sua lei. Se não mudou, por que então não guarda o sábado? Você entende a falta de coerência? Ou nós aceitamos a lei de Deus como vigente, dentro dela o sábado, ou nós rejeitamos toda ela. Não dá para você tirar o mandamento porque você quis. Aliás, o que as igrejas fizeram na mudança dos mandamentos, tentando colocar o domingo como o dia santo, é um cumprimento profético de Daniel. Lá em Daniel 7,25 diz que o chifre pequeno tentaria mudar os tempos e a lei. E Daniel 8,12 diz que o chifre pequeno deitaria por terra a verdade, e o que ele faria? Prosperaria. E a mentira prosperou. Os cristãos de hoje estão acreditando que o domingo é o dia santo. E ao declararem o domingo como dia santo, ou ao separarem esse dia como dia de culto, ignorando o sábado, eles estão pisando nas pegadas de Roma, porque o papado é o verdadeiro originador do domingo como dia santo. Isso começou lá no quarto século. Até o ano 300 e pouco, os cristãos observavam o sábado. Por séculos o sábado foi guardado, mas a partir de Constantino, lentamente o sábado foi sendo deixado de lado, primeiro com a publicação do primeiro decreto dominical, publicado pelo imperador Constantino em 7 de março de 321, e depois nos concílios da igreja, em cada concílio que a igreja se reunia, o sábado era deixado de lado e o domingo era exaltado, até que finalmente no catecismo desaparece o quarto mandamento e no lugar dele aparece guardar domingos e festas. Essa mudança, ou essa tentativa de mudança da lei de Deus, já estava profetizada em Daniel 7,25 e 8,12. A igreja remanescente do tempo do fim, ela observa os mandamentos de Deus. Mas aqui diz mais um detalhe: eles guardam os mandamentos de Deus, e eles têm mais o quê? O testemunho de Jesus. Aí está, o testemunho de Jesus. Agora vamos para Apocalipse capítulo 19, verso 10, última parte. Apocalipse 19, verso 10, última parte. O testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. A igreja remanescente de Deus guarda os mandamentos e tem o testemunho. E o Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O que quer dizer isso? A igreja remanescente do tempo do fim teria o dom profético em seu meio. E quando Deus levantou a igreja adventista, lá no dia 22 de outubro de 1844, ele precisava levantar junto com ela um profeta. E a primeira tentativa que Deus fez foi com um homem chamado Reis em Foz. Finalmente esse homem não aceitou o chamado profético. Deus fez uma segunda tentativa, William Foy. Também não deu certo finalmente. Deus fez uma terceira tentativa, Ellen Golden Armon, uma jovem de apenas 17 anos de idade, que havia cursado 2 anos a escola, muito doente e fraca. Mas essa garota, com 17 anos, aceitou o chamado divino.
Em 1846, ela casou-se com o pastor Tiago White, da Conexão Cristã. E ela assumiu o nome de Ellen G. White. E essa mulher, ao longo de sua vida, ela dedicou 70 anos de sua vida ao trabalho do Senhor. Foi chamada com 17, morreu aos 87. E nesses 70 anos de ministério, essa mulher escreveu mais de 100.000 páginas manuscritas. E essas 100.000 páginas que ela escreveram foram traduzidas também para o português, e nós temos hoje todos os escritos dela traduzidos. E temos no site da Conferência Geral do White State todo o que ela escreveu, em várias línguas. Nós temos um profeta em nosso meio. E por que a Igreja Adventista acredita em Ellen G. White como profetisa? Por causa da guia divina que ela foi no início da história do movimento, por causa das profecias que ela chegou a fazer, por causa de sua visão, antecipando-se, por exemplo, à saúde em mais de 40, 50 anos. O que esta mulher escreveu permanece como um tesouro desta igreja. Vou dar apenas um exemplo para vocês. Foi publicado alguns anos atrás um livro nos Estados Unidos chamado O Plano Daniel, por um pastor de uma mega church da Califórnia. Ele se uniu a 2 médicos e eles publicaram o Plano Daniel. Ele estudou o livro de Daniel e descobriu ali princípios de saúde no livro de Daniel. E no seu livro, ele então coloca 5 remédios de Deus para a saúde e felicidade do homem. E esse livro, publicado agora em 2012, 2013, tornou-se um best-seller nos Estados Unidos. Traduzido para o português, já é best-seller há alguns anos. Mas essa mulher, em 1885, a data não está errada, 1885, falou de 8 remédios naturais que Deus deixou para todos nós termos saúde. Como que essa mulher sabia disso? Em 1885? Porque Deus usou esta mulher de forma sobrenatural. E você sabe quais são os 8 remédios que a nossa igreja prega: ar puro, luz solar, exercício, alimentação equilibrada, uso da água, temperança, etc, etc. A igreja adventista é a igreja remanescente, porque prega a vigência da lei de Deus e tem um profeta em nosso meio. Ela faleceu em 1915, mas os seus escritos ainda falam. Agora, sabe o que é curioso? O curioso é que quase 100% dos adventistas amam Ellen G. White. A gente só não obedece. A gente só não segue as orientações. E sabe o que vai determinar esse remanescente do tempo do fim? São as pessoas que são leais tanto à palavra de Deus quanto à voz profética. São as pessoas que permanecerão leais à luz que nós recebemos. E o que nós precisamos hoje é voltar a esta visão e acreditar que o que Deus revelou através de seus profetas são importantes mensagens para os dias em que nós estamos vivendo. E todo aquele que está buscando servir ao Senhor e conhecer a vontade dEle, será orientado pelo próprio Deus. É por isso que disse a palavra de Deus, ou diz a palavra de Deus: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Esse é o desafio para a nossa igreja hoje. Cremos naquilo que está revelado na profecia, cremos na voz profética e vivemos à altura daquilo que está revelado. E Deus está buscando, meus queridos, os seus sinceros. Sabe por quê? Porque agora, nesse tempo do fim, vai acontecer a grande sacudidura da qual fala o profeta. A igreja vai ser sacudida, é o processo de peneiramento. E nesse processo de peneiramento, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o joio? Será lançado fora. E o trigo, ele vai ficar. Então, eu queria terminar a reflexão de hoje falando para você sobre o conceito de sacudidura escatológico. É isso que a igreja adventista ensina.
E o que é o conceito de sacudidura escatológico? No processo de sacudidura ou peneiramento, sairão da igreja todos aqueles que não estão levando a sério a religião cristã. Todos aqueles que estão rejeitando os conselhos que Deus dá em sua palavra. Eles sairão. Sairão para onde? Para a Babilônia. E o que vai acontecer com os fiéis que estão em Babilônia? Virão para o remanescente, porque Deus diz assim: sai dela, povo meu. Em João 10,16 Jesus disse: ainda tenho ovelhas que não são do meu aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Sacudidura escatológico é isso. O joio será tirado de dentro da igreja, irá para a Babilônia, e os sinceros que estão em Babilônia virão para dentro da igreja, e eles já estão chegando. Já estão chegando, porque nós estamos vendo milhares e milhares de pessoas tomando suas decisões. Eu estive no evangelismo em Lages, lá na Serra Catarinense, no primeiro semestre. Um senhor recebeu um convite nosso, um pequeno convite, lá numa zona rural da Serra Catarinense, e esse homem começou a viajar 125 quilômetros até o local onde estava acontecendo o evangelismo. Todas as quintas à noite ele pegava o seu carro e viajava 125 quilômetros, voltava 125, 250, foram 12 semanas de evangelismo, 12 vezes 250, 3.000 quilômetros, foi o que ele viajou para conhecer a verdade da palavra de Deus. E depois de 3.000 quilômetros viajados, ele foi batizado no evangelismo, lá numa zona rural, na Serra Catarinense. Um convitezinho chegou para ele, e ele viajou 3.000 quilômetros em busca da verdade. As pessoas estão vindo. Nesse mesmo auditório, alguém disse para mim: pastor, o senhor sabe que tem aí um pastor todas as quintas ouvindo o senhor? Eu disse: um pastor? Não, quem é? Deixa eu conhecê-lo. E um dia, quando terminou o programa, eu fui conhecê-lo e disse: o senhor é pastor? Ele disse: sou, eu criei a minha própria igreja. Como é que foi isso? Eu construí ao lado da minha casa um salão, eu comprei equipamento, projeção, som, eu montei a minha igreja. E o senhor é pastor? O senhor estudou? Eu estudei com a Novo Tempo. E como que é isso? Eu assisto tudo lá e prego na minha igreja. E o que o senhor prega lá? O que vocês pregam. Você lá prega o sábado, nós pregamos e guardamos o sábado. Vocês pregam sobre o juízo, pregamos o juízo em 3 fases. Vocês acreditam na volta de Jesus? Pessoal, literal e visível. Eu disse: eu tenho que conhecer a tua igreja então, o senhor me leva lá um dia, vai ser uma alegria, pastor, porque eu me inscrevi várias vezes para o Bíblia Fácil e nunca fui sorteado. Eu não fui lá, mas o senhor vai vir aqui na minha igreja agora. E num sábado à noite eu fui visitar a igreja dele, cheguei lá, os membros, o pastor, e eu disse: só falta uma coisa, vamos trocar a placa dessa igreja, aliás, colocar uma placa que nem placa tinha. Vocês estão guardando as verdades que a Bíblia ensina. Irmãos, que coisa extraordinária. E é por isso que nessa manhã, eu não sei se vai afastar esse púlpito aqui, como é que vai ser, mas nós vamos ter agora um batismo. Aliás, 2 batismos. O pastor Eliabe, ele vai entrar no tanque, e nós vamos testemunhar agora pessoas que estão entregando o coração a Jesus e se unindo à igreja remanescente. Você deseja nesta manhã ser batizada por imersão, como Jesus o foi, e se unir à igreja local e à igreja mundial, na esperança da breve volta de Jesus? Sim? Por isso, nessa manhã então, conforme o desejo do teu coração, para perdão dos teus pecados, para que teu nome seja escrito no livro da vida, nós pastores te batizamos nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos chamar o Lucas até o tanque batismal agora. Venha, Lucas. Quantos anos tem o Lucas? Vai fazer 16, tem 15 anos. Idade linda, Lucas, e você toma a sua decisão hoje.
Louvado seja Deus. Querido Lucas, aceitastes a Cristo como teu Salvador nesta manhã, para perdão dos teus pecados, para que teu nome seja escrito também lá no livro da vida. Nós, pastores, te batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça se manifesta salvadora a todos nós nessa manhã. Obrigado pela verdade da Tua palavra que alcançou nossa vida, pelo Cristo que nós aprendemos a amar e a obedecer. Obrigado por esses 2 batismos que testemunhamos agora. Obrigado por essas decisões lindas que foram tomadas. Que o Teu Espírito Santo continue abençoando cada pessoa e cada decisão aqui tomada. Que o Senhor cuide desta igreja, de todos nós que aqui estamos. Que os Teus santos anjos nos protejam e nos guardem, e que todos nós sejamos preparados para a Tua breve volta. Dá-nos a Tua bênção e o Teu perdão, e dá-nos um restante de sábado feliz na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém.